Bendito seja o nome do Senhor. Há um velho ditado que diz assim: quem pode manda, quem tem juízo obedece. E aí, você tem juízo? Você é uma pessoa obediente? E será que para nós cristãos, aos olhos de Deus, nós que vivemos sob a bendita graça do Senhor, será que a obediência ainda tem alguma relevância, alguma importância, algum significado aos olhos de Deus? Chegou a hora, é pra valer, está no ar Além dos Fatos. Considerando que você é uma pessoa obediente, acreditando que você de fato é uma pessoa muito obediente, você merece um presente, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Esta revista foi preparada com muito carinho, com muito amor, com a intenção de abençoar a sua vida, levando você a uma compreensão melhor da Bíblia, a Palavra de Deus. São 16 temas da Bíblia apresentados aqui na revista Verdades para o Tempo do Fim. É um presente da Novo Tempo para você. É só você entrar no blog do nosso programa e fazer a solicitação. Preencha um cadastro rapidinho e a revista vai chegar em algumas semanas pelo correio gratuitamente na sua casa. Ou então você pede pelo telefone no horário comercial. O nosso DDD é 12 21 27 31 21. A equipe vai atender sua ligação, vai receber você, vai conversar com você com muito carinho e, claro, a revista será enviada para que você possa estudar a Bíblia e compreendê-la melhor. Eu quero aproveitar também e mandar alguns abraços, começando aqui com a Sabrina Botelho e a sua filhinha, a Laura. Atualmente a Sabrina reside em São Paulo, capital. Um grande abraço para você, Sabrina. Que o Senhor, por sua graça e bondade, continue conduzindo sua vida. Você, de sua filhinha, creia, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Ele tem compaixão dos seus filhos e Ele nos guia e nos orienta quando nós procuramos seguir os seus caminhos. Eu quero mandar um abraço também para um amigo querido, o Edson, e a sua esposa Gisele e o filho Jonathan. Eles moram em Teófilo Otoni, para os íntimos Tchotchó, a cidade de Teófilo Otoni, lá no leste de Minas Gerais, capital das pedras preciosas. Um abraço para o Edson, para a Gisele e para o Jonathan. Eles são a família da Emily, que é produtora assistente do programa Além dos Fatos. E eu aproveito, já que fiz referência a Teófilo Otoni no leste de Minas, e mando um abraço para todo o povo também de Itaubim, Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga, Mantena, Conselheiro Pena, Nanuque e tantas outras cidades do leste de Minas. Eu tive o privilégio de morar e trabalhar por 6 anos nessa região leste do estado de Minas Gerais e tenho um profundo carinho e tenho muitos amigos que vivem aí nessa região. Um abraço para todos vocês e esse abraço se estende para todo o estado das Minas Gerais, para todos os estados brasileiros e para você também que do exterior acompanha agora a programação da Rede Novo Tempo. Eu quero aproveitar também essa oportunidade e fazer um convite para você. É um convite que muitas vezes a gente faz aqui na TV, para que você visite uma das nossas igrejas. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu quero convidar você para ir aos nossos cultos, frequentar a nossa igreja. Se você não sabe onde tem a igreja perto, mais próxima aí de sua casa, é só entrar nesse site que você vê na sua tela, encontreumaigreja.com.br. Aí você descobre a igreja que está mais pertinho aí de sua casa e vai lá nos fazer uma visita. Os nossos cultos regulares são sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Vá à igreja, leve sua família. Os irmãos vão receber você com muito carinho. E o propósito não é outro senão nos reunirmos para juntos glorificarmos o nome do Senhor. O tema do nosso programa de hoje, como você já viu, tem a ver com obediência. E aí, você é uma pessoa obediente? Você se considera uma pessoa obediente? Não, Não? não mesmo. A mãe tá aqui, hein? Mais ou menos. Mas se a vovó puxa a orelha, fala alguma coisa, você muda de atitude ou continua fazendo igual? Não, eu mudo, porque senão daí já é mais ou menos. É até que é legal.
Ela não briga muito, mas a minha mãe e o meu pai mesmo. Tem que puxar muita atenção, chama muita. Porque falar com ele, daqui a pouco ele já tá... É a mesma coisa de não falar nada. Falar, faça. Obediência é uma linda e importante virtude. Mas antes da gente abrir a palavra de Deus e termos a nossa mensagem bíblica de hoje, eu quero convidar você para nós orarmos, como sempre fazemos, pedindo a orientação do Senhor. Ó Deus e Pai, nosso coração se volta a Ti nessa hora, Senhor, como a flor se volta para o sol, clamando ao Senhor que, por Tua graça e misericórdia, que Tu venhas nos alimentar, nutrir nossa vida espiritual, orientando-nos por Tua bendita palavra. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos à Bíblia. Então eu convido você para o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Aqui tem uma história interessante que ilustra muito bem, orienta muito bem nossa reflexão desta hora. 1 Samuel, capítulo 15. Vou ler os versos de 1 a 3. Está escrito assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Esta orientação do Senhor é estranha, não é? É importante a gente refletir um pouquinho sobre esse contexto aqui para que nós entendamos bem e não fiquemos assim com nenhuma dúvida com relação às atuações de Deus. O texto que lemos começa assim: Samuel, o profeta, levando uma mensagem para Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Samuel diz a Saul: Enviou-me o Senhor para ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Um detalhe significativo: quando Samuel diz assim, atenta, pois, agora às palavras do Senhor, esta expressão de Samuel no original é mais do que simplesmente dizer assim, olha, Saul, preste atenção no que eu vou lhe dizer. É mais do que isso. A ideia no original é como se Samuel estivesse dizendo assim, Saul, é para você ouvir com atenção e obedecer. Mas é para obedecer para valer, é para obedecer corretamente, para obedecer completamente. Essa é a ideia no original. É que Saul já havia recebido outras orientações do Senhor e desobedecido, ou obedecido em parte. Por isso que Samuel é tão enfático, ele diz assim, olha, atenta, pois, às palavras do Senhor. E aí o Senhor dá uma ordem para o rei Saul. E a ordem é que ele deveria castigar Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. A questão é a seguinte: quando o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, à Palestina, houve um momento quando eles se acamparam na região do Sinai. Os amalequitas, que eram um povo nômade que vivia entre o Egito e a Palestina, vivia na região desértica, esse povo atacou Israel. É bem provável que o meio de sobrevivência dos amalequitas era exatamente esse, fazendo ataques predatórios às tribos vizinhas. Quando Israel acampou no Sinai, então os amalequitas vieram e atacaram os israelitas. A Bíblia diz que eles começaram pela retaguarda, eles vieram por trás, e eles foram pegando crianças, pegando mulheres, foram pegando os mais velhos, os mais fracos. É que Israel saiu do Egito, mas não tinha nenhum exército. Então eles se aproveitaram da vulnerabilidade do povo de Israel. Mas um ponto importante: quando os amalequitas atacaram os israelitas, eles estavam de forma direta afrontando o Deus de Israel. E por que isso? Todos sabiam, não apenas os egípcios, mas todos da região sabiam que os israelitas saíram do Egito não por força, pela força deles, não pela força de Moisés, de Arão ou de qualquer outro líder. Os israelitas saíram do Egito pela força do seu Deus. Foi pelo poder de Deus que eles se livraram do cativeiro egípcio.
Foi pelo poder de Deus que eles estavam sendo mantidos e guiados pelo deserto. Então, quando os amalequitas atacam os israelitas, eles estão afrontando a Deus diretamente. E a Bíblia diz, lá em Êxodo capítulo 17, que quando houve esse ataque, o Senhor naturalmente que protegeu, abençoou e ajudou Israel para que vencesse os amalequitas. Mas Deus disse naquele dia para Moisés, repito, está lá em Êxodo 17, depois você pode conferir. Deus disse assim para Moisés, olha Moisés, quando vocês chegarem à terra prometida, então escreva isso num livro inclusive, para que não seja esquecido. Quando estiverem na terra prometida, vocês devem exterminar com os amalequitas. Seria o juízo de Deus sobre os amalequitas pelo que eles fizeram, porém mais do que isso. Os amalequitas, eles eram pagãos, eles eram ímpios, eles eram um povo idólatra, eles eram, de modo geral, pessoas criminosas. Então Deus disse, olha, quando vocês chegarem à terra prometida, vocês devem atacar e destruir os amalequitas. Quando Moisés estava na fronteira da terra prometida, e Deus disse que ele não seguiria liderando o povo, porém o líder seria Josué. Então diz a Bíblia, e eu cito agora livro de Deuteronômio, capítulo 25. Moisés chegou para Josué e disse assim, Josué, agora você, lembre-se do que Deus disse lá no passado. Quando vocês estiverem na terra prometida, vocês devem atacar os amalequitas e destruí-los. É o juízo de Deus sobre eles, pelo que eles fizeram a nós quando nós estávamos lá no Sinai. Só que um detalhe significativo, 400 anos depois do ataque no Sinai, é que Deus agora está orientando o rei Saul para que execute seu juízo sobre os amalequitas. E você me dirá, pastor, por que tanto tempo assim, 4 séculos depois? Isso demonstra a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a expectativa de Deus de que aquele povo pagão e ímpio se convertesse ao Senhor, mudasse de atitude. Porém, o tempo passou e eles permaneciam nos seus pecados e agora o juízo de Deus deveria ser executado sobre eles. Por isso que Deus deu então esta ordem. Vai, pois, e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Saul compreendeu a ordem de Deus e ele foi com seu exército. Lutou contra os amalequitas e os venceu. Porém, a Bíblia diz que Saul não cumpriu completamente a ordem do Senhor. E eu leio agora 1 Samuel capítulo 15, verso 9, diz assim, e Saul e o povo pouparam Agag. Agag era o rei dos amalequitas. Saul trouxe o rei dos amalequitas como se fosse um troféu de sua vitória. Naquela época não era incomum o rei conquistador trazer o rei conquistado, como um troféu dele próprio. Saul e o povo pouparam Agag, o rei dos amalequitas, que era um indivíduo criminoso, que era implacável, um rei que odiava Israel, que era idólatra. Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Saul não cumpriu a orientação do Senhor como devia. Trouxe o rei dos amalequitas vivo, e ainda diz o texto que poupou os melhores bois e as melhores ovelhas. Destruiu os outros animais, mas esses com maior valor comercial, eles não destruíram, eles trouxeram vivos. E durante a noite o Senhor apareceu a Samuel, o profeta, e disse, Samuel, mais uma vez Saul não cumpriu a minha ordem. E a Bíblia diz que Samuel se entristeceu profundamente, porque Samuel amava o rei Saul. Foi o próprio Samuel quem havia ungido Saul como rei de Israel. Samuel ficou angustiado, ele orou toda a noite pedindo misericórdia ao Senhor. E quando ainda era madrugada, a Bíblia diz, está escrito aqui, que Samuel foi ao encontro de Saul. Assim que ambos se encontraram, Saul disse assim, verso 13, veio, pois, Saul a Samuel e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Executou? Ai, ai, mentindo, né? Descaradamente, e já se entregando logo, né?
Assim que Samuel chega e se aproxima de Saul, Saul diz assim: ok, quero dizer que eu executei as palavras do Senhor. Aí Samuel diz assim: você obedeceu a Deus, não é? E que barulho é esse que eu estou ouvindo aí de ovelhas e de bois? Se você de fato cumpriu a palavra do Senhor, de onde vieram esses animais? E agora a resposta, no verso 15 está a resposta de Saul. Saul disse assim: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. Primeiro ele mente, dizendo que executou a palavra do Senhor, mas ele sabia que havia executado em parte. E agora ele transfere a culpa para o povo e diz assim: esses bois e essas ovelhas aí, é que o povo resolveu poupar, o povo resolveu trazer, e agora uma desculpa esfarrapada, né? Ele diz assim: olha, a intenção do povo é sacrificar esses animais ao Senhor. O Senhor não havia pedido nenhum animal para ser sacrificado. O Senhor não havia pedido que trouxessem o rei Agag vivo, nada disso. Então Samuel olhou para Saul e disse assim: Saul, Deus te colocou como rei sobre Israel, mas você tem feito o que é mal perante o Senhor, você tem desobedecido a ordem do Senhor. E aí Saul disse assim: não, pelo contrário, eu obedeci a palavra do Senhor, mas o povo resolveu trazer esses bois e essas ovelhas, mas eu já lhe disse para sacrificar ao Senhor, mentindo, persistindo na mentira, transferindo culpa para os outros e ainda arrumando desculpas esfarrapadas. Agora eu quero ir com você ao verso 22, que é o centro de nossa reflexão. Está escrito assim, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eu gosto dessa frase, de Samuel para Saul, quando ele diz assim: Saul, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Você compreende o que Samuel está dizendo para Saul com essas palavras? Samuel está dizendo assim: olha, você pode prestar culto a Deus se você quiser, mas não adianta prestar culto a Deus se você não tem um coração disposto a obedecer a Deus. O sacrificar aqui, trazendo para o nosso contexto e para a nossa realidade, corresponde à adoração, corresponde ao culto. Seria como para nós ir à igreja, cantar louvores a Deus na igreja, orar ao Senhor, ouvir a mensagem do pastor, ouvir a mensagem bíblica. Samuel diz para Saul: fique sabendo, Saul, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Não adianta você ir à igreja e orar, ainda que você ore muito, ainda que você cante muito, ainda que você louve muito. Não adianta você, inclusive, ir à igreja todos os dias. Não adianta você participar de grupos de oração, de grupos de louvor na igreja. Quem sabe participar também de obras de caridade, de assistência social, ou quem sabe de grupos de estudo da Bíblia, ou nem mesmo que você leve à igreja seus dízimos, suas ofertas, seus presentes a Deus. Se você não tem um coração disposto a obedecer a Deus, todos esses seus sacrifícios, todos esses seus atos de adoração, eles são sem valor aos olhos do Senhor, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Isto é sério, hein? A gente precisa refletir muito a respeito disso. Você sabe, no Sermão do Monte, o mais famoso dos discursos de Cristo, nosso Senhor tem uma palavra muito forte que vai exatamente nessa direção. Eu estou buscando aqui São Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Quanto à história de Samuel com Saul, depois você pode continuar lendo 1 Samuel capítulo 15. Eu não tenho tempo para seguir com a história, mas siga lendo. A síntese da mensagem da conversa entre Samuel e Saul é esta frase: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Agora Jesus, Sermão do Monte capítulo 7, a partir do verso 21, Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Palavras do Mestre, nosso bendito Salvador.
Olhando para as pessoas, ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Em outras palavras, nem todo o que faz orações entrará no reino dos céus. Nem todo o que menciona o nome de Deus, nem todo aquele que profere o nome do Senhor entrará no reino dos céus, mas, diz Jesus, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E olha só a sequência do texto, Jesus diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Naquele dia, ou seja, no dia final, muitos me dirão, Jesus falou, Senhor, em teu nome nós temos profetizado, nós temos pregado, em teu nome nós temos até expulsado demônios, nós temos feito milagres. Ora, Senhor, nós fizemos tudo isso em teu nome. E então, verso 23, lhes direi explicitamente, claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Iniquidade é sinônimo de pecado. E o pecado, a Bíblia diz que é transgressão da lei de Deus. Jesus diz, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Profetizavam, cantavam, oravam, certamente iam à igreja frequentemente, até demônios expulsavam, faziam milagres, mas Jesus diz, nunca vos conheci. Outro ponto que eu acho importante desse texto aqui é a gente entender que a realização de milagres não é em si uma evidência conclusiva de que o poder de Deus está em atuação. Não se impressione com essa questão de realização de milagres, porque você viu Jesus dizendo aqui, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Profetizavam, expeliam demônios, oravam e diziam, Senhor, Senhor, e faziam até milagres, porém viviam na transgressão da lei de Deus. Viviam no pecado, viviam na iniquidade, numa vida de desobediência a Deus, a sua palavra. Por isso o Senhor diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe qual é a maior evidência? A evidência inequívoca da atuação do poder de Deus é exatamente uma vida transformada. Oh, sim! Alguém que saiu de uma vida de desobediência e agora vive em harmonia com a vontade do Senhor, em obediência a Deus. Essa é a grande e conclusiva evidência de que o poder de Deus está atuando. É uma vida transformada, é alguém que saiu das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho e agora vivendo pela graça de Deus, sob a bendita graça de Deus, está em harmonia com a vontade do Senhor, andando nos caminhos do Senhor e tendo uma vida de obediência. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu quero concluir com outro texto bíblico, e eu vou voltar ao Êxodo, livro de Êxodo. Inclusive, nesse momento, quando essas palavras aqui foram proferidas, exatamente o povo de Israel lá na península do Sinai, naquele momento quando foram atacados pelos amalequitas, pouco depois do ataque dos amalequitas. Êxodo capítulo 19, eu leio para você os versos 5 e 6, está escrito, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Estas foram orientações que Deus deu a Moisés para que Moisés transmitisse ao povo. E as orientações são estas que nós lemos. Se vocês diligentemente, cuidadosamente, atenciosamente, ouvirem minha voz, ouvirem minha palavra, procurarem conhecer os meus ensinos, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, ouvir é importante, mas guardar também é essencial. Guardar significa seguir, significa obedecer. Se vocês ouvirem e guardarem, se vocês conhecerem e obedecerem a minha aliança, a minha palavra, aí Deus diz, então vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, vocês serão uma nação santa. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, se vocês conhecerem e obedecerem minha palavra, vocês serão abençoados. Ou vocês serão um povo especial, vocês serão uma nação separada. O propósito de Deus era que Israel, sendo fiel ao Senhor, fosse tão abençoado que as outras nações em volta, imersas no paganismo,
percebessem que havia uma luz especial em Israel. E assim eles seriam atraídos para Deus, para o Deus eterno, através do testemunho de Israel. Acredite, nossa obediência e nossas boas obras não nos salvam. Claro que não. Somos salvos pela bendita graça do nosso Salvador. Mas a obediência, as boas obras, elas fazem parte da experiência dos salvos. Aqueles que de fato estão salvos em Cristo, eles vivem em obediência à palavra de Deus e a toda a palavra que procede da boca de Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Que por sua bendita graça o Senhor continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, os seus caminhos. Lembre-se, o obedecer é melhor do que o sacrificar. A obediência não salva, mas faz parte da experiência dos salvos. Nosso testemunho é uma luz para os nossos semelhantes. Além do mais, quando nós obedecemos a Deus, os mais felizes somos nós mesmos, porque tudo o que Deus pede para nós objetiva o nosso bem. Deus lhe abençoe, creia na palavra do Senhor e viva segundo toda a palavra que da boca do Senhor procede. Vamos orar. Ó Deus e Pai, louvado seja teu nome por tua palavra, Senhor, e por tua graça eu te peço, ajuda-nos a compreendê-la, a amá-la, a respeitá-la e a obedecê-la. Tu sabes, Pai, nós não temos poder para fazer isso, mas o Deus que nos chama nos capacita e por isso nós rogamos a capacitação do Teu Espírito sobre nós, para que vivamos uma vida de obediência ao Senhor. Oramos, Pai, com gratidão em Jesus. Amém. É assim, que Deus continue por sua graça lhe abençoando, orientando os seus caminhos e lembre-se sempre, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deus lhe abençoe, siga na paz. Um abraço, tchau.